Aba 6. 24 de setembro de 2018. Aba novamente presente na presença de todos. Continuaremos as perguntas e os testemunhos, os interrogatórios, da mesma forma que anteriormente. Bem-amado, podemos continuar. Para começar, vejamos. Encontrei um texto dentro de mim, que escrevi há cerca de 20 anos, que me inspirou antes mesmo de existir em outras dimensões. Eu me sinto muito amigo dos gatos, então esse texto é chamado Miau. Risos. Aba. Bem-amados, portanto, proponho a todos aqui, tal como, a ouvir, a acolher, de maneira simples, e colocar-se, em consciência, nesta noção de acolhimento. Não pensar, entender, interpretar ou ouvir palavras, mas através das palavras. Bem-amado, nós escutamos você. Participante. Quando todos os gatos do mundo miarão em uníssono, será um grande miado de alegria e todos os outros gatos das galáxias distantes lhes responderão, por sua vez, vai fazer tanto barulho no universo que os ratos vão agitar. Mas enquanto isso, este grande concerto cósmico agendado para sempre na sua pequena esfera que às vezes chamamos de Terra, eles dançam, fazem a ronda e andam em círculos. Aba. Bem-amado, nós te agradecemos. A poesia, desde que você fala da inspiração, eu poderia dizer que qualquer poesia, como qualquer criação de qualquer tipo, mesmo que não seja visível ou perceptível, só canta a dança da vida, a dança da eternidade. E ainda hoje, neste mundo, onde a arte evolui para uma forma particular de esteticismo, seja qual for a arte, deve ser entendido que é através do que é expresso, o que não importa quão insalubre, ou sofrido, ou distorcido, isso apenas traduz o chamado para o amor. Claro, este não é o testemunho do amor, mas se resume à mesma coisa. Apenas sinaliza a falta de amor, isso só chama o amor. Mais uma vez, vá além de todas as aparências, vá além de qualquer discriminação, qualquer julgamento. Pois mesmo através da feiura, apenas a busca pela beleza é expressa. Tudo na criação, você falou sobre gatos, mas isso é o mesmo, claro, para o humano, e é o mesmo para tudo que sai do humano. Isso pode ajudá-lo a ultrapassar a noção de julgamento, a noção de bem e mal. Pois até mesmo um mal que se expressa é de fato apenas o sofrimento da ausência do bem, o que deve ser visto, e não o mal manifestado, mas a ausência do bem. Isso coloca você instantaneamente, não no julgamento, mas na aceitação incondicional de tudo que emana de cada consciência, em qualquer ato criativo que seja. E é isso, atravessar as aparências, atravessar os julgamentos, atravessar os condicionamentos, de qualquer natureza que eles sejam. A arte, de qualquer forma, compromete você com isso. O que quer que você esteja contemplando, o que quer que você odeie, o artista no final, qualquer que seja sua técnica e qualquer que seja sua forma de expressão, traduz apenas, de acordo com sua própria linguagem e sua própria percepção, a beleza do amor ou a sua falta. A falta não tem que ser julgada, simplesmente tem que ser preenchida. E escutando essa falta, vendo isso, você realiza o grande trabalho. E você permite atravessar o que é a aparência, o julgamento, e você atravessa da mesma forma que você tem que passar pela forma ou pela identidade. É a mesma coisa em cada olhar que você tem no mundo. Não veja as aparências, passe, vá além. Pois tudo o que pode ser expresso neste mundo chamado Terra é, em última análise, apenas a canção do amor ou a canção da sua falta. Portanto, não julgue as aparências e a manifestação, mas vá ao essencial. Assim é a absorção da essência que eu lhe disse, para ser capaz de realizar, assim como com um ser humano como um galáctico, que com um objeto, seja ele qual for. É claro que a arte é parte disso, e mudará o seu olhar, no que é ouvido, no que é visto, e simplesmente irá além do aspecto desagradável ou simpático, para desvendar o amor. Que isso é manifesto ou deficitário não muda nada, porque tudo gira em torno do amor, mesmo hoje, o que você ainda pode nomear o mal.
Se há um mal no seu corpo ou um mal neste mundo, não importa para quem é amor, ele não pode fazer a menor diferença. Ele não pode de forma alguma discriminar nada. Ele é, no entanto, lúcido do que é harmonioso, do que é desarmonioso, mas ele sabe lá no fundo, por tê-lo vivido, que além de toda desarmonia, há apenas a busca desenfreada por harmonia. Colocando seu olhar assim e a sua consciência assim também nesse olhar, você só poderá transcender a ilusão da forma, a ilusão da aparência, a ilusão da desarmonia. É assim que a alegria se engrandecerá e se ampliará cada vez mais, ao aceitar essa conduta, que é a conduta de transparência e acolhimento, como eu falei durante muitas sessões. Então você se dá, sem restrição, sem oposição, com a mesma transparência. O amor não pode ser afetado, nem pelo bem nem pelo mal, está além de tudo isso. Ele é o principal agente do universo, agente da criação, agente da vida, além de toda a aparência, como além de todos os mundos. Adotar esse comportamento, mesmo aqui na Terra, permite, é claro, transcender e atravessar sem dificuldades o que pode parecer resistente em você à sua volta, naquilo que você vê, no que você percebe, em que você estuda. Vá além de toda a aparência, vá além, franca e sinceramente, além de toda dualidade. Não a negligencie, não a negue, mas a supere. Assim, passando, você percebe a alquimia final da dissolução, levando você a ver que não há nenhum nem o outro, e que existe, real e concretamente, esse amor e alegria. Assim a alegria nasce. A alegria não pode ser discriminatória, não depende das circunstâncias, eu lhe disse várias vezes, depende principalmente do seu ponto de vista, sua postura e o local onde você olha. Olhe para si mesmo do palco do teatro, olhe para si mesmo da cadeira do espectador, ou olhe para além mesmo do teatro, que existe apenas na ilusão do tempo. A partir daí, espontaneamente, a partir de agora, assim que você adotar essa conduta, esse preceito, você não precisa de nenhum conceito, não precisa de nenhuma percepção, nem sensação, nem consciência, provando a si mesmo então, que você está na recepção total de tudo o que é apresentado ao seu olhar, à sua consciência e à sua percepção. É assim que o amor se engrandece, por isso é que a alegria ocupa todo o espaço e todo o tempo. Eu disse isso e digo de novo, não há outra solução, não há outra alternativa. Do jeito que você entende minhas palavras e as aplica em sua vida, a resolução da equação final é realizada instantaneamente. Você não precisa de nada além de si mesmo, para além de si mesmo. Tudo mais está passando. É nisto que eu os convido a ser cada um o que você é além de ser e não ser, isto é, ser o Abba além de todas as formas, além de todo conceito, qualquer imagem ou qualquer representação. Isso permitirá que você atravesse qualquer representação, com a mesma felicidade, com a mesma evidência. A partir do momento em que você fizer isso, você só pode notar, imediatamente ou muito de perto, a realidade do amor e a realidade da alegria. Lembre-se de que somente você, de agora em diante, é que faz escudo, por seus pensamentos, por suas posições, pelo estabelecimento da alegria coletiva. É nesse sentido que você deve desaparecer para si mesmo e aparecer entre o ser e o não ser, onde os dois são combinados, onde a alegria e o amor são constantemente emanados, e se expressa e se imprime permanentemente. A partir daí, você verá por si mesmo que não pode haver mais nenhum problema que não tenha solução dentro do amor, seja qual for sua natureza. O milagre então se tornará para cada um a evidência, no tempo que resta para viver na encarnação, levando você a trazer não simplesmente a boa palavra, mas a manifestar seu estado de ser e não ser, através deste corpo, como através de todos os olhares naquilo que você porta, como através de todos os relacionamentos. Fazendo isso, você descobrirá que é a própria evidência, e que não há mais nada para empreender, que não há nada para discriminar, que não há nada para separar, que não há nada para evitar. É assim que você se liberta. É assim que você demonstra a todos os outros humanos o que você é.
Você não precisa de palavras, você não precisa de fala, você só precisa de si mesmo em sua nudez, sua transparência e sua simplicidade. Eu tive a oportunidade de dizer isto já, durante esta semana. Se você está na alegria, se esta alegria está realmente presente, então você está livre. O que quer que você pense sobre isso, não importa o que seu corpo manifeste, não importa o que sua consciência manifeste, há também uma inevitabilidade individual e coletiva. Só posso insistir com você e sugerir que você verifique isso por si mesmo, como sempre, e demonstre para si mesmo que isso é a estrita verdade e que não depende de qualquer evolução ou de qualquer evento externo, mas apenas do seu advento interior, como é possível para todos, já há muitos meses. Não ponha nenhum atraso ou distância entre você e a verdade, mesmo que você não viva. O simples fato de afirmá-la permitirá vivê-la com intensidade e em totalidade. Aceite isso, coloque-o em prática, isso será justo e verdadeiro o suficiente. Você não precisa de nada mais do que ser você mesmo, atravessar o personagem, atravessar a consciência, atravessar o sofrimento e depois viver a evidência. Nisso você não pode, nem se enganar, nem abusar de si mesmo, ou abusar de quem ou o que quer que seja. Você está no lugar certo, aquele da eternidade encontrada, antes do absoluto. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Testemunho. Querido Abba, algum tempo atrás, um médium veio me buscar no jardim, e que surpresa, mestre Felipe de Lyon estava lá. Me sacudi um pouco. Ele me disse: agora você pode cuidar dos animais, das plantas, das ervas. Então, bem até agora eu chamei a luz de Cristo, mas lá, aparentemente, Abba. Amado, você é Abba, você é o caminho, a verdade e a vida, e é bastante óbvio que cada um de vocês, coberto com seu corpo de eternidade, só pode ser Cristi, filho ardente do sol, não filho de Deus, mas filho do homem. Você nasceu e gerou a si mesmo. De fato, cada um de vocês tem a mesma cura para ele como para o mundo, desde o momento em que ele a acolhe, além de qualquer técnica, qualquer protocolo e qualquer intenção. Se você ficar nessa nudez, na verdade, cada um de vocês é capaz de curar qualquer coisa, da mesma forma que um terapeuta experiente. Mas você não precisa ser experiente, nem mesmo conhecer as leis da cura, mas simplesmente a lei do amor. Aplicando a lei do e a lei do amor em você, através da transparência e do acolhimento, já existe uma emanação que ocorre, reconhecida ou não no outro. Se for reconhecida, estará curando. Se for recusada, se não for reconhecida, será reconhecida de qualquer maneira em outro momento. Aqui está a verdadeira cura que passou, através do sofrimento novamente, tocando, sem vontade alguma, o núcleo do ser, ou se preferir, o coração do coração. Lá, onde tudo acontece a partir de agora, e permitindo que o outro se cure. Isso não é ser, estritamente falando, um terapeuta, nem se tornar um terapeuta, mas simplesmente ser a verdade, o caminho e a vida, que serão transmitidos pela simpatia, pela ressonância, pela vibração, pelo testemunho até do que você pode dizer ou ser, ou por seus olhos, simplesmente. E, claro, cada um de vocês é, de fato, de agora em diante, poderíamos dizer, um terapeuta, porque o amor é o melhor das terapias, não há outro. Tudo o mais é apenas aplicar algo ao corpo, para curá-lo, mas você nunca curará a consciência assim. O coração ao coração, a absorção das essências, a fusão-dissolução, com a intensidade que é vivida hoje, permite que você vá além e realmente cure a consciência, isto é, o coração, para que não funcione mais no modo binário, mas no modo ternário. Já tive a oportunidade de falar sobre isso, em relação à respiração do coração. Cada um de vocês hoje é capaz de ter esse feito, sem qualquer intenção, simplesmente acolhendo.
E a partir do momento em que você conhece alguém, a partir do momento em que alguém lhe pergunta algo, então, naquele momento, quaisquer que sejam suas técnicas, o que você quiser dizer ou fazer, colocar-se em primeiro lugar na recepção do outro em sua totalidade, atravessar a aparência de sua forma, seu pedido, e você inevitavelmente tocará seu coração. Isso pode ser feito olhando, pelo silêncio, pelas palavras, por um encontro fortuito ou por um ato terapêutico. Em última análise, qualquer relacionamento em si, de qualquer tipo, torna-se ativo e cura em si mesmo. Isso, você verá, cada vez mais óbvio, mais e mais mágico. Você poderia dizer, mas isso é apenas a realidade do amor, sua simplicidade e sua eficácia. Isso te coloca na alegria. E isso coloca o outro também em alegria. É nesse sentido que, reconhecendo-se mutuamente, mas além de um e do outro, você está no amor e, naquele momento, tudo se torna possível. Assim que o outro ressoa, não precisa dizer a ele, você não precisa de palavras, mesmo que às vezes o álibi da técnica ou o controle de qualquer ato, irá fornecer a desculpa. Mas além de todo o pretexto, há a mesma evidência para todos, porque cada um de vocês é capaz de curar quem quer que seja, a partir do momento em que o acolhe. Lá também, confira. Já em você, mas em qualquer circunstância onde esta absorção de essência é vivida, onde a troca de alma e corpo, de espírito, é realizada com facilidade, você está realmente em um outro, ou no outro, e isso é suficiente para realizar o milagre do amor. Cristo lhe havia dito, quando vocês dois estiverem reunidos em meu nome, estarei entre vocês. Mas entre vocês não está apenas entre vocês. Em algum momento, você estará ciente de que chamar a Cristo não é mais do que chamar a si mesmo, no amor e na nudez do seu coração. Nesse momento, não haverá distância, não haverá possibilidade de restabelecer o particionamento, a separação ou a história, seja ela qual for, você será o caminho, a verdade e a vida, você será o alfa e o ômega, e tudo será resolutivo, em você como para todos que serão cruzados, que pedir, ou questionar. Não se esqueça que o mais importante, seja qual for a técnica que você controla, seja qual for a atividade, é a espontaneidade que você coloca nele. Acima de tudo, a sensação de acolhimento, seja qual for seu pedido, seja qual for sua agressão, seja qual for sua distância. Você não tem que levá-lo em seus braços, mas levá-lo em seu coração. Isso permitirá que você vá além de toda a aparência e contradição dentro da dualidade, e termine a separação entre você e o outro que é somente você, em outra linha temporal, em outra forma. Mas além de todas as suas falhas, atravessando precisamente suas falhas, você viverá, certamente. E isso é válido para cada um de vocês. E cada dia que passa irá fortalecê-lo na evidência do que é vivido aonde você vai, o que quer que você faça, causar um espaço de resolução em você, mostrando que é inútil querer se opor, discriminar, ou simplesmente saber se isso é verdadeiro ou falso. Porque a partir do momento em que você vive, você não pode se fazer a pergunta em termos de verdadeiro ou falso, nem mesmo de eficácia, mas apenas em termos de alegria e amor. Todo o resto é feito sozinho. Você vê isto entre vocês, em suas famílias, para alguém que está em alegria, mesmo que haja surpresa ou perturbação para aqueles que estão acostumados a qualquer coisa que não seja esta alegria e este amor, você descobrirá que irá contaminá-los. Mesmo se houver uma recusa, mesmo que haja uma oposição, também passe por isso, não se assuste e permaneça centrado, eu diria, na doação e no acolhimento, e nada mais. E o amor estará lá. Ele vai se tornar mais e mais mágico, mais e mais óbvio, e mais simples. E vai se tornar seu comportamento normal, seja qual for a ocasião, seja qual for o estado do seu corpo, seja qual for o estado de suas finanças, seja qual for o estado de suas relações, de qualquer natureza. Portanto, não se assuste com aqueles que se ofendem com a alegria que você mostra, ou com a radiância que você emana espontaneamente.
Lembre-se do que eu disse sobre arte. Se o outro está com raiva, é porque ele sente falta desse amor. Seja o que for que ele diga e faça o que fizer, ele só poderá finalmente reconhecê-lo. Qualquer que seja a violência, quaisquer que sejam as palavras, quaisquer que sejam os desvios, às vezes, não importa para quem realmente vê o amor e que o vive. Isto lhe mostrará e lhe demonstrará, em todas as ocasiões, que você foi além da noção de aparência, a noção de identidade, a noção de forma, e qualquer noção de separação será abolida, porque você realmente e concretamente a viverá. Isso é verdade, claro, para os terapeutas, para a arte, mas também para tudo o que acontece na tela de sua consciência, em qualquer nível, e até para seus próprios pensamentos. Se você tomar isso como um hábito, não afugentar seus pensamentos ou tentar esvaziar a si mesmo, mas se você receber seus próprios pensamentos que nasceram, eles também serão ampliados pelo amor e não serão mais capazes de impor ou mesmo rodar em círculos. Você será a resolução do seu efêmero, do seu corpo, de todos os problemas que ainda parecem estar presentes e que, no final, são apenas a falta de iluminação do amor. Mas tudo isso você sabe. Eu digo isso simplesmente hoje, porque a imanência do evento e a imanência da sua presença e ausência conjuntas permitem que você perceba isso sem dificuldade, a cada momento, repito, a todo momento. A partir do momento que você pensa sobre estar em casa e presente, todo o resto segue por si, automaticamente. Contanto que você entenda e concorde que tudo deve acontecer, vai acontecer, e o que acontecerá só pode ser amor, porque o amor está lá, então você não será capaz de ter mais incerteza ou descrença de qualquer coisa. Você estará completamente imerso na verdade da alegria e na verdade do amor, seja lá o que seus pensamentos disserem, o que quer que seu corpo diga, seja o que for que seus entes queridos digam, seja o que for que o mundo diga. Nesse momento, você estará na imutabilidade da alegria, ou da paz, e nada será o mesmo. Porque você não vai mais funcionar como antes. Tudo será como originalmente na simplicidade e na infância. Você não precisa mais desenvolver ou seguir qualquer conceito, mas para colocar em prática rapidamente todas essas palavras que eu lhes digo durante esta semana, que não podem ser mais simples e que levam você à descoberta total de si mesmo, mesmo em situações que podem parecer mais difíceis. E é especialmente nessas situações mais difíceis que há mais oportunidades de superar isso, lembre-se. Simplesmente não é um conceito, não uma percepção, mas simplesmente uma postura de sua consciência. Colocar sua consciência nessa postura inevitavelmente faz com que você descubra que você é anterior à consciência, porque você realmente se deu e a magia do amor faz todo o resto. Então, o sacrifício hoje é vivido, não precisa passar por dores ou gritos, ele precisa passar simplesmente pela aceitação. É a própria aceitação que amplia a acolhida e revela o amor que sempre esteve lá, no eterno que você é. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Silêncio. E da mesma maneira que os irmãos e irmãs presentes fazem suas perguntas, tente não escutar a pergunta, mas simplesmente acomodar a modulação da voz, e você verá o que está acontecendo bem aqui. Isso não está relacionado à minha presença, mas à sua, não estou aqui por nada. Silêncio. Aba. Ninguém quer testemunhar ou questionar. Não hesite. Testemunho. Seu porta-voz, ontem à noite, veio nos dar um cuidado, para todos. Isso me pôs em chamas e cheirei perfumes, eram muitos perfumes e depois adormeci. Sinto que hoje, a respiração do coração é muito mais ampla do que o habitual, tem um movimento que é mais amplo, não sei como dizer, sim, mais amplo.
Por muitos meses, eu senti essa respiração do coração, então estava um pouco atrofiada. Eu percebi, porque o mental havia retornado de maneira forte. E aí, o mental novamente se acalma, e se acalmou porque eu pude vê-lo, e especialmente para acolhê-lo em mim, no meu coração. E na sessão anterior, quando você falou sobre o Rael, ele veio ao meu coração, e ele e todos os Melquisedeques penetraram no meu coração. Abba, bem-amado, agradeço pelo seu testemunho. Mas este alargamento irá para o infinito. É assim que cada um de vocês, sem exceção, no último momento, reabsorverá toda a criação. Bidili havia dito durante seu último discurso que bastava chamá-lo. Muitos de vocês viram, sentiram, às vezes espontaneamente, se apresentando com seu sorriso, mas é claro, o que é possível com Bidili, se tornará possível com todos os anciões e todas as estrelas. Não seja particularista, não se pergunte por quê, mas acolha, sem perguntas, e você estará cada vez mais na graça, mais e mais na alegria. Mas este processo é muito real, acontecerá a todos, seja qual for a sua posição hoje, seja qual for a sua negação. Isso não significa conversar, mas reabsorver a essência da criação, assim como a própria criação. Essa reabsorção, como vocês sabem agora, é feita através do buraco negro de seu coração, que é sobreposto ao coração do coração, mas também com a presença infinita ou presença última, e especialmente a superposição do não seriado ser, a junção entre o paraíso branco e o absoluto. Isso você vive concretamente, tudo que você descreve a si mesmo, mesmo através de suas perguntas, mesmo através de seus testemunhos, somente para traduzir essa verdade única, que está se estabelecendo em todos os lugares. Assim, cada uma das palavras que você pronuncia, um ao outro, apenas confirma a si mesmo e a todos aqueles que nos ouvem, que isso é possível e que está se generalizando. A partir daí, vocês serão cada vez mais numerosos para aceitar esse acolhimento, essa alegria, essa evidência, com facilidade, com leveza. A partir daí, o que você ainda pode ter a fazer, se não ampliar essa alegria, deixe que ela tome todo o espaço de si mesma, sob quaisquer circunstâncias. Todo o resto, quero dizer todo o resto, mesmo antes da êxtase, se é doença, se é a resistência, problemas, desaparecerão por sua própria vontade. Não necessariamente porque terão desaparecidos, mas porque a alegria os cobrirá e lhe mostrará o lado fútil do que o incomodou no momento anterior, até mesmo sua própria morte, até seu próprio sofrimento. Pode parecer, talvez, difícil de aceitar para alguns de vocês e, no entanto, é inevitável também, não por anos, mas agora mesmo. Você apenas tem que mudar sua postura, para acolher. Nem falo da palavra sacrifício que uso, apenas use a palavra acolher. E cada vez que você acolher, você não precisará mais projetar nenhum amor, você se tornará amor. E o amor é a solução para você como para qualquer outro. Você não tem nada a fazer a não ser estar nessa postura, e isso é feito sem esforço, sem compreender, sem pensar, sem a necessidade de mobilizar qualquer consciência ou qualquer tipo de energia. Você se tornará totalmente a luz, como os primeiros testemunhos da intervenção deste dia estipularam e demonstraram. Não há superioridade, não há inferioridade em qualquer lugar, pois é a sua herança comum, que pertence a todos em todos, não pode ser de outra forma. Mas hoje é revelado o que chamei de apoteose do Apocalipse. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. É um testemunho que eu queria compartilhar. Abba, nós acolheremos. O acolhimento não é apenas ouvir, o acolhimento não é para colocar nada na frente, é para atender o orador em total acolhimento. Em transcendendo, também lá, as palavras você alcançará o coração do outro, que não é nada além de seu próprio coração. E também se manifestará durante nossas reuniões e nossas intervenções.
A partir do momento em que você está nesse acolhimento do qual eu falo, você verá por si mesmo o que está acontecendo. Então, bem-amado, nós lhe acolhemos. Depoimento. Isso simplesmente diz respeito a uma lucidez que se abriu há alguns dias atrás, penso eu, em casa, com uma irmã com quem vivo. Essa irmã estava em uma forma de debate com outra de minhas irmãs com quem eu moro. E meu olhar repousou sobre ela, e eu era como um sussurro que pousou em seu coração, para trazê-la de volta para seu centro, e instantaneamente, sua postura interior mudou, e ela parou de falar. E simplesmente, o que eu compartilho através deste testemunho é essa lucidez de, quando você fala sobre, que nós éramos a inteligência da própria luz. Então aqui eu pude viver, ser, o banho que era, aquilo que ela era, e que trouxe ela de volta dentro de si mesmo, que estava dentro de mim, que era o mesmo. E ela foi descansar pouco depois disso, ela precisava ir dormir. Bem, foi lindo. Obrigado. Abba. Bem-amado, quando Abba disse, com os outros, que nós estávamos um no outro, quando dissemos que você é eu como eu sou você, hoje você descobre a frase final, é que não há nem você nem eu, existe apenas o que há entre os dois, a inteligência do amor que somos. Você viu e provou a si mesmo a eficácia. Agora você só tem que deixar isso acontecer como um automatismo, e assim será, você nem precisará de mais atenção ou qualquer tipo de apoio. Existe verdadeira espontaneidade e existe o que é chamado de preguiça. Eu digo, é mágica, além de toda a magia, mas também é natural, e não depende de nenhum esforço, mas, ao contrário, de um relaxamento total da vontade, e simplesmente, de se colocar no coração, simplesmente, como você diz, murmurando silenciosamente do coração do outro, porque você também é o coração do outro, e é assim que você prova isso. Isso não necessariamente funciona com sua companheira ou seu companheiro, mas funciona com qualquer irmão e irmã, a partir do momento em que você está nessa postura, neste acolhimento. O outro, mesmo em resistência, ou oposição, ou confronto, o que não é o caso lá, é claro, no final, isso vai acontecer. Você marcou isto com o selo do ferro quente vermelho de amor, e cada um de você faz isto simplesmente vivendo. Você é como o Cristo que pergunta em determinado momento quem o tocou. Você é aquele que, a propósito, desperta o paralítico. Não precisa agir, mas está ali. Não veja uma manobra, nem oculto, nem mágica, no sentido de um ritual, mas é a espontaneidade do amor e da presença que se expressa à sua frente, que realiza tudo. É o que você é. É assim que você descobrirá essa verdade essencial, que muitos de vocês já experimentaram através da absorção de essências, mas que agora está completa em outro nível. Ou seja, reconhecendo-se mutuamente, não através da aparência ou dos laços afetivos, mas através do coração, o que só pode ser o resultado em todas as ocasiões. E isso vai se tornar cada vez mais brilhante e feliz. Então, é claro, isso não será permanente imediatamente. Você encontrará, quanto à alegria, momentos de variações de humor, mas são precisamente essas variações, contra as quais você não deve lutar ou se opor, que você demonstrará o poder do que você é, além do ser. E em o vivendo, uma ou duas vezes, e quando você deixar ir, qualquer disposição para se opor, resistir ou entender, é que você vai realmente estar no acolhimento. Então lá você vai descobrir que tudo que foi embaraçoso, em você, como no outro, não pode mais simplesmente existir. E mesmo que haja um evento particular afetando o corpo ou afetando a vida da pessoa, é o evento exato que lhe permitirá transcender os últimos passos e ir além deles, e encontrar-se no coração do coração. E você não pode falhar. Mesmo se falhar no momento, você não sabe o que acontecerá nas horas, dias por vir. Mas é marcado com um ferro quente. Isso quer dizer que a marca que você deposita, pelo seu olhar, pela sua acolhida, pelo seu abandono, marcando o outro, mesmo que ele se recuse, hoje, não pode durar muito tempo.
Assim é a evidência da graça a partir de agora, assim é a evidência deste amor nu, esta consciência nua, esta alegria sem sentido. É nisso que o próprio Eu Eterno se realiza, a imagem de Cristo ou de outros grandes taumaturgistas, quem opera milagres, que agiam sem querer, sem desejar, mas simplesmente pela presença deles, sendo o resto nada mais que decoração. Número de terapeutas são expressos. E eu quero, por exemplo, apenas o mestre Felipe de Lyon, mas também outros, mesmo que não tenham falado. Porque a partir do momento em que você está nele, na junção do ser e do não ser, nesta alegria, neste acolhimento e nessa espontaneidade, tudo se torna possível, tanto para você como para todos, como para qualquer situação. Porque não há mais diferença, você não é mais enganado por qualquer aparência, por qualquer ideia de alguma posse, de um corpo, de um marido, de uma mulher, de uma casa, de um carro. Você vai rir de si mesmo. E não há maior riqueza do que esta. Todo o resto é apenas pobreza, comparado a essa riqueza. Segurando este tesouro e o vivendo, para você a busca não está apenas acabada, mas a revelação do amor também termina. Você só tem que ser a vida, deixar essa alegria se espalhar e se cultivar por si mesma. Foi dito a você, você nunca terá sede novamente. Esta é a verdade estrita. E agora, isso está se generalizando. Muitas coisas, na consciência humana coletiva e individual, estão mudando ou mesmo sendo perturbadas. Os eventos aparentes ocorrendo na Terra, nós sempre lhes dissemos, pela ação dos elementos, você coloca em alegria. Não por causa do prazer doentio de ver as coisas sendo destruídas, mas porque você está indo, além das aparências, sem o querer, e você não encontra a alegria do evento, mas o sinal do evento. E isso está em toda parte, em todos os ambientes, em todas as culturas, em todas as religiões. É por isso que só pode haver uma grande gargalhada, todos esses condicionamentos, todos esses confinamentos, porque hoje, nenhum deles pode ficar diante do amor, e antes da alegria. Isso também é feito naturalmente, basta desenvolver essa compreensão e essa experiência de acolhimento e de doação. Evite as palavras que te machucam. Se você não gosta da palavra sacrifício, mantenha a palavra acolhimento. Se a palavra descriação não lhe agrada, simplesmente lembre-se de que a criação sempre existiu e que passará por você, mas você não passará. Assim, a inteligência da luz em ação, em todos os lugares, em situações como em seres humanos, humanos ou não, e até mesmo os da Confederação Intergaláctica, até onde eles foram, eles estão a partir de agora mais próximos de você. Porque eles entenderam o significado do que você vive, e entendem completamente o que está acontecendo a partir de agora. E eu te disse, a única coisa que você não pode evitar é a alegria, seja qual for seu estado atual. Então deixe ser o que você é além de ser, deixe ser sem querer nada, apenas em acolhimento. Então você irá depolarizar a dualidade, você a impedirá, mesmo em sua vida, de se manifestar, você irá magnificar de alguma forma a unidade, não pela fala, não pelas palavras, mas simplesmente pelo seu olhar e presença, que não precisa de palavras, mesmo que às vezes as palavras sejam, às vezes e frequentemente, suportes úteis. Existe autonomia real, existe a verdadeira liberdade, que não pode ser interior ou exterior daqui em diante, é total. Silêncio. Da mesma forma que neste momento, estou de fato presente em todos os corações e em qualquer momento em que irmãos e irmãs ouviram isso. Não veja personificação do Abba, é apenas o Abba em você, que é o próprio Abba, que se desdobra. Isso também é simplicidade. Esta é também a humildade, tornar-se novamente como uma criança que está totalmente imersa no momento, não dependente de nada, nem antes, nem depois, nem qualquer história, nem de nenhum mental, nem qualquer circunstância deste mundo. Silêncio.
Aba. Bem amado, vamos continuar. Uma irmã falará em espanhol e nós teremos a tradução para o francês. Aba. Com prazer. Mas pouco antes de ter a tradução, se você não entende essa língua, essa é mais uma razão para ver que você está passando através de toda a linguagem e todas as questões. Então, vamos acolher, além da compreensão, antes de entender seu significado. Eu te agradeço por se expressar nessa língua. Amado Aba, és um testemunho. E eu siento muito amor, em el sacro ir en la garganta, siento que el corazón cresce hasta la garganta. E este amor que siento, que me hace lurar, também lo siento quando veo el sol. Me siento muy conectada com el sol. Gracias. Xeraba, casting temoignage. Je recens bel culp d'amour, dans le sacrum et dans la gorge, je sens le cour grandir jusqu'à la gorge. Et cet amour que je recens, qui me fait pleurer, je le recens aussi quand je vois le soleil. Je me sens très connecté avec le soleil. Merci. Querido Aba, é um testemunho, sinto muito amor, no sacro e na garganta, sinto o coração crescer até a garganta, e esse amor que sinto, que me faz chorar, eu também sinto quando vejo o sol. Eu me sinto muito conectado com o sol. Obrigado. Aba. Amado, agradeço suas palavras. O que posso dizer simplesmente, se o sol faz isso com você, então olhe para o sol de todos, que está no meio do peito. Não veja a forma, e você viverá a mesma coisa que vive neste momento, a cada reunião, sem fazer qualquer diferença. Isso permitirá que você ultrapasse a aparência, ultrapasse a história e ultrapasse sua própria consciência. Então, é claro, quando você vive esse estado de amor, e muitos de vocês passaram por isso ultimamente, você pode ter sentido alguns elementos problemáticos na garganta. Mas é o seu próprio parto. Isto não é uma passagem ou uma reversão, já foi feito. Mas esta é a sua entrega na verdade. Porque o parto não é feito mais embaixo, esse parto se faz no alto do coração, em direção à garganta. Então você renasceu novamente. Como Cristo disse, ninguém pode penetrar no reino dos céus a menos que ele se torne como uma criança novamente, ou se ele não renascer novamente. Você está experimentando sua própria ressurreição, seu próprio renascimento na eternidade, e isso, é claro, só pode enchê-lo de alegria e você reconhece a verdade. Então, se você vier a ver em cada um, além de toda a aparência, o mesmo sol que você contempla em certos momentos, que a coloca na alegria, então você estará em alegria com cada olhar, cada palavra, cada acolhimento. Até o momento em que essa respiração do coração, como alguns irmãos e irmãs acabaram de descrever, se tornará permanente, sem que você precise meditar, perguntar a si mesmo, sem pedir nada. E então você verá que esta respiração do coração, onde quer que você vire seus olhos, é realizada na frente de todos, na frente de cada situação, e com mais e mais evidências, e tendo menos e menos manifestações no nível da garganta. Em algum momento, como já foi explicado, você não sentirá simplesmente essa respiração do coração, mas sentirá um outro corpo de maneira global. Nesse momento, a consciência ordinária será completamente atravessada, se assim posso dizer, pela consciência da eternidade, do seu próprio corpo de eternidade, colocando você nas condições mais apropriadas para viver o evento. Isso é agora. Porque vocês são e serão cada vez mais numerosos a sentir isso, a vivê-lo, a manifestá-lo e também a facilitar para o outro o fato de vivê-lo. Lembre-se que é em silêncio, não por um discurso, mas por seu acolhimento, que você realiza isso. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Apenas um testemunho, ouvindo Mercedes, senti o amor que ela falava no meu coração e então as lágrimas correram. Aba. Amado, você se tornou o outro na totalidade.
E isso é o suficiente para criar o que você é. Você vê, o que você acabou de dizer, mostra a evidência do acolhimento. Não há mais nada, nada mais para empreender a partir de agora. Apenas acolha um ao outro, na íntegra. Coloque este acolhimento na sua frente, mesmo que depois você queira conversar ou chutar, e você verá que você não terá mais nada para discutir ou torcer, senão para testemunhar do amor que você viveu. O que mais você quer do que essa verdade inefável? É por isso que usei essa palavra apoteose. E que aqueles que ainda não vivem, não concebem nenhuma preocupação, amargura ou negação. Repito, seja qual for o seu estado atual, você só precisa colocar o acolhimento. Acolher. Porque quando você decide acolher, mesmo que sua mente diga não, você cria as condições que lhe permitem perceber que um está no outro e que é isso esse amor, além do um e outro. Você vê, não há mais nada. Tudo o mais virá de lá. Você não precisa de mais nada. Absolutamente nada mais. De certa forma, a absorção de essências preparou você para isso. É mais do que a absorção da essência, é de fato, como você diz, atravessar o outro, não ser parado por palavras que você não entende, ou por qualquer discurso que seja, mesmo se ele fosse entendido, e verdadeiramente, sentir o amor do outro, que não é nada além do seu amor. Onde não há distância, lá, como eu disse, onde não há nenhum nem o outro. Mas ambos foram o apoio de seu próprio desaparecimento. Eu acho que o que eu expresso e o que você expressa é perfeitamente simples e perfeitamente compreensível. Não há sim, mas. Não há outra explicação, só existe isso para viver. Todo o resto, como eu disse, é apenas a decoração que colocamos juntos, para permitir embalar, revestir, decorar. Porque o amor não precisa de decoração, mas é muito mais agradável quando se manifesta, seja qual for sua forma. Tendo experimentado isso, com suas lágrimas rolando, então tudo está consumado. Resta passar pela vida, deixar ir, deixar acontecer. E se cada vez que você pensar neste acolhimento, sob qualquer circunstância, então o sacrifício é feito de si mesmo, e você se liberta de si mesmo. Esteja ciente da simplicidade desse processo. Especialmente se alguns de vocês viveram, por exemplo, os diferentes yogas, os diferentes processos vibratórios. Hoje, você só pode constatar, seja qual for sua surpresa, sua alegria ou sua amargura, que é terrivelmente simples. Mas é assustadoramente simples precisamente porque você fez tudo isso, precisamente porque você construiu, uns e outros, com os anciões, com as estrelas, os arcanjos e outros, esse cenário. O comandante pode regozijar-se internamente, porque era preciso fazer algum desvio, especialmente às vezes após o casamento celestial, era óbvio que tudo seria realizado. Era necessário apenas manter, por assim dizer, essa atenção, essa vibração, para nos permitir alcançar esse ponto. O momento é assim cumprido também, e as palavras mais simples que uso são também as suas palavras mais simples. Decore se quiser, mas não adicione nenhum supérfluo. Não é uma questão de erradicar qualquer história, mas também de transcendê-las. Esqueça, no momento, tudo. Exceto este princípio de acolhimento. Esqueça as suas vibrações, esqueça a Maria, esqueça o Cristo, esqueça o Abba, esqueça tudo. E você só pode viver isso. Com mais e mais intensidade, mais e mais amplo e vasto, se você sente o batimento cardíaco ou não. Mas você não pode deixar de reconhecer e de se reconhecer no amor. Todo o resto vai passar. Mas isso jamais passará. Mesmo quando uns e outros não estarão lá, mesmo quando não haverá mais criação, isso permanecerá. E nisso tudo está completo. Nisso, tudo não é apenas realizado, mas tudo é verificado a cada minuto. Silêncio. Abba. Bem-amado, vamos continuar.
Como a irmã que testemunhou pouco antes de mim, quando nossa irmã falava espanhol, senti uma alegria enorme que me fez chorar, e desde então eu ainda tenho aquela sensação de ter em mim o sol que ela estava olhando para fora, e ainda assim todos nós temos ao mesmo tempo em nós. Abba, ardente filho do sol. Você entende e finalmente vive o significado desta palavra. Foi dito a você, pelo Paracleto, pelo Espírito Santo, pelo impessoal, porém inovadem, você é aquilo. O sol interior não é nada além do sol externo. Ele aparece para você no céu porque ele foi separado. Seus corpos de eternidade, como você sabia, eram prisioneiros ao sol, portanto prisioneiros em seu coração. Hoje, é desdobrado na íntegra. Você vê que tudo gira em torno disso hoje e até mesmo nos dias anteriores. E podemos agradecer a Mercedes por falar nesta língua que muitos não entendem aqui, e, no entanto, eles foram tocados, não por palavras, mas como eu disse, pelo que é emanado, carregado pelas palavras. Você finalmente entende, vivendo isso, o que isso significa. E muitos daqueles que me ouvem há muito tempo nem sabem mais o que estou dizendo. Eles dormem literalmente, porque estão em êxtase, nessa apoteose da felicidade. Será o mesmo, não pelas palavras de Abba, mas por suas próprias palavras, como nossa irmã já mostrou, por 2 testemunhos. Você vê, você verifica isso. Esta é a verdade estrita. Isto é o único caminho. É direto, é transcendente e será, como eu disse, cada vez mais imediato. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. É um testemunho. Quando Abba, alguns minutos atrás, mencionou que o mais importante era o acolhimento, em mim, no nível de todo o meu peito, estava escrito em letras muito brilhantes, a palavra acolher. Mas o que eu sinto é que não é dirigido a mim, é como se eu estivesse anunciando para que todos que o virem se sentissem acolhidos em mim. É como um tipo de marco, algo que faz com que aqueles que precisam ser absorvidos, serem acolhidos, vejam a palavra inscrita em mim. Abba, amado, eu te agradeço, é a estrita verdade. Para alguns de vocês, que frequentam por exemplo o famoso banho, você vê que nem precisa conhecer a identidade de ninguém. Isso é feito, da mesma forma, não se limite a esse conceito de acolhimento. Tanto durante a fase de aprendizado, como eu disse há 2 dias, você às vezes parecia ter indigestão. Hoje, isso não é mais possível. E quanto mais você é vasto nos seus acolhimentos, sem limites, é claro, as circunstâncias particulares do que você vê, do que você encontra, são essenciais a princípio, mas depois você não coloca limites. Você pode real e concretamente reabsorver todas as criações, sem exceção, em cada um de vocês. O que quer que você pense ou diga hoje, você viverá, certamente. E isso começou. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Sinto quando acolho os outros, mas não sinto quando sou acolhida. Abba, não importa, seja de um lado, do outro lado ou de ambos os lados, não faz diferença. Isso quer dizer que você está marcada, ao fogo vermelho, como eu disse, ao acolher o outro. Isso será revelado no momento apropriado, nos minutos seguintes, nas horas seguintes ou nos dias seguintes. Não dê importância à sensação, mesmo que esteja presente, atravesse-a também. E se a sensação estiver ausente, também não conclua nada. Você não sentiu e, no entanto, o ato é real. Repetindo isso, acolhendo e sendo acolhida, você perceberá muito rapidamente que não há diferença, uma vez que, em última análise, não há nenhum nem o outro. Isso simplesmente significa que, por enquanto, ainda pode haver uma dependência em algum lugar, não uma restrição em relação ao amor, mas uma dependência da noção de quem emite e quem recebe. Mas no final, você entenderá que não há transmissor ou receptor.
que existe de cada lado apenas a doação e o acolhimento. Então tudo vai se iluminar. Mas continue a vivê-lo, desejá-lo, a acolher, e isso é suficiente. O imediatismo dos testemunhos de 2 irmãs ou 3 irmãs, creio eu, depois das palavras de nossa irmã em espanhol, é eloquente. E quanto menos você tem a oportunidade de ser detido pela compreensão, a linguagem, por exemplo, como neste caso, quanto mais você toca, e isso é normal. Porque a linguagem entra na sua cabeça. Mas o que há entre palavras e carregado pela linguagem chega ao coração. E se não há sentido para a linguagem que você pode ter na cabeça, ela vai direto ao coração. E você sabe, o coração está ligado à cabeça, pela fusão das 3 casas. Isto foi dito, repito, vocês estão conectados, é claro, à matriz de Cristo, pelo coração. E quando digo conectado, é uma ressonância, já que há apenas um coração. Mas você está conectado da mesma maneira pela cabeça, pelo pensamento, pela intenção. Este é o desdobramento total e completo da luz em todas as consciências. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Silêncio. Estilhaços de risos. Parece que os testemunhos são manifestados pelo riso. Risos. Aba. Para aqueles que percebem, além do riso, ver as flutuações da luz e da vibração. Para aqueles que percebem, considerem o que está se desdobrando. 100 segundos de riso de todos os tipos. Aba. Seja cada um como o centro da roda, imutável. Estilhaços de risos. Aba. Atribuindo todo o coração, todo o sol, por seu raio. Estilhaços de risos. Aba. Eu agradeço pelo seu testemunho. Risos. Aba. Eu acho que ela tem algo a acrescentar. Estilhaços de risos. Aba. Eu acho que há um último parágrafo. Risos e tosse. Aba. É chamado morrendo de rir. Risos. É uma linda morte. Risos. Aba. Bem-amado, quem quer rir? Estilhaços de risos. Esta é talvez a conclusão, porque logo será a hora. Aba. Eu não vejo uma conclusão melhor do que esta. Risos. Aba. Então deixe-me, enquanto aguarda nossas próximas conversas, comungar em cada um de vocês. Silêncio. E Aba apenas diz a você, até amanhã. Até amanhã. Obrigado. Tradução: Alberto César Freitas. Les Transformations, 26 de setembro de 2018.